Mas no caso da Fanta laranja, não foi escolhido por causa do significado da cor. Foi escolhida por causa do produto que tem dentro da lata. Como a Fanta tem um produto de sabor laranja, eles escolheram a cor laranja para lembrar o produto. Ah, eu não acredito que é tão fácil assim. E o pessoal confunde. É isso mesmo. A Fanta lá, a Fanta, ela foi criada inicialmente nesta logomarca aqui da esquerda, e ela foi, se eu não me engano, no sabor de maçã, e foi ainda até aqui, em 1956, na década de 50, foi criado o sabor de laranja, eu não lembro a década. Aí eles acrescentaram a cor, acrescentaram 3 laranjinhas, porque o laranja foi, foi lançado no mundo inteiro, e acrescentaram 3 laranjas sobre o nome Fanta, porque trouxe muito sucesso para a empresa. Então já entra um fator histórico. Depois foi acrescentada a cor laranja. E ainda assim, por causa do sabor. Que cor que é a laranja? É verde, roxa, preta, amarela ou laranja? A laranja é laranja. Então eles colocaram 3 laranjas, depois colocaram a cor laranja por causa do produto que tem dentro. E depois eles colocaram aqui, fizeram mais várias adaptações, até que em 2009 foi utilizada esta opção aqui com fundo laranja, e a logomarca mesmo é azul, com uma folhinha verde. Ela era com 3 laranjas, mas como vieram vários sabores, acrescentou-se a folha para ficar universal. Então você tem duas opções. Você tem a utilização da marca só com o nome Fanta em azul, que é a verdadeira logomarca, mas devido às pessoas elas as pessoas terem acostumado com a Fanta laranja, que é a pioneira, eles colocaram também uma opção com um fundo redondo laranja. Então você tem a utilização aqui dela com fundo laranja, igual nessas opções aqui, ó, com fundo laranja em todas as cores, ou você tem a opção dela com o fundo aqui, não só laranja, mas na cor da fruta que está sendo vendida. No caso aqui é morango, o morango é vermelho, então eles utilizam o vermelho e não o laranja, porque o morango não é laranja. Então é isso, pessoal. Então aqui é mais uma exceção. A cor da logomarca aqui, principalmente relacionada a essa embalagem aqui, né, da Fanta, ela está relacionada ao conteúdo do produto e não ao significado da cor. Então isso também tem muita importância na escolha da cor para uma logomarca. Eu tenho um outro exemplo. Essa marca de café, ó, Coffee Stout. Ela tem a cor marrom, porque o produto que eles trabalham é o café, e o café é marrom. Então, eu fiz isso aqui para te dar uma outra informação muito importante. Além de você escolher a cor para uma logomarca baseado no significado das cores, você vai equilibrar no mesmo nível de importância a escolha da cor baseado no produto que a empresa fabrica ou produz, ou no serviço que ela produz. Então, se você estiver criando uma logomarca para uma indústria, ou então uma fazenda, uma distribuidora de limão, então você vai ter a tendência de criar uma logomarca nos tons verde, porque o produto daquela empresa tem essa característica de ser verde. Então isso é muito importante. Às vezes é mais importante do que o significado da cor. No segmento de embalagens, isso é muito mais importante do que o significado das cores. E eu já criei muita embalagem, eu sei disso, isso é muito importante. Se você chegar num supermercado e você for comprar um refrigerante de limão e ele tiver na cor vermelha, você vai pensar que é outro sabor. Então isso é muito importante. Então aqui mais uma informação importante. E aqui as exceções. A regra da simplicidade é importante, mas não é absoluta. Aqui eu tenho vários segmentos que geralmente têm logomarcas mais trabalhadas, logomarcas mais alegres, mais compostas. Aqui eu tenho o segmento de cervejas, por exemplo, cervejas gourmet. Aí olha o tanto de detalhe que esse segmento aceita, e é o normal, é uma coisa normal. O segmento de pet shop, que já aceita a ideia de se criar mascote, quase que em todas as logomarcas. Olha o formato da letra mais robusto, mais gordinho, mais fofinho.
e que combina com o símbolo e as cores combinam com o pet shop. Outra logomarca aqui, ó, infantil, Centro de Educação Infantil. Então, quando você trabalha em um segmento infantil, ou então trabalha numa área que tem a característica de utilizar muitas cores, lembrancinhas personalizadas, por exemplo, designer, então você pode utilizar. Lembrando que é interessante você saber trabalhar a composição, caprichar na composição. Você observa que mesmo essas logomarcas aqui, que tem várias cores, elas não utilizam um gradiente, é só uma cor chapada, por exemplo, o azul chapado com rosa, o verde, porque a logomarca, mesmo com muita composição, ela é o mais simples possível para facilitar o entendimento do cliente e ela se tornar, ter uma vida longa. Aqui mais um exemplo, aqui embaixo da Globo, olha o tanto de informações que tem nessa logomarca da Globo, o tanto de cores que tem. Então, esse aqui é só um exemplo de que existem algumas áreas que aceitam uma logomarca mais composta. E como a área de pet shop trabalha com animais, gatinhos, cachorrinhos, é uma área alegre, infantil, fofa, ela vai aceitar. A área infantil que trabalha com crianças ou então de festas, são áreas mais alegres, mais que aceitam uma composição mais alegre também. Se você é um artista plástico, você pode caprichar num formato diferenciado. Se você é um desenhista, você vai criar um mascote, entre muitas outras. A área de cerveja tem que trazer tradição e às vezes esse formato mais composto, ele traz mais tradição, né, para a marca do que um formato mais simples, que é mais moderno. Então, essa aqui é mais uma informação importante. Então, vamos às dicas fundamentais aqui para a gente começar a criar a nossa logomarca. Dicas fundamentais. A primeira coisa, use uma tipografia adequada ao segmento da empresa ou ao público-alvo da empresa, aliás, tudo isso, ao segmento, ao público-alvo e às características da empresa. Esse formato aqui de fonte que foi usada para pet shop não pode ser usada para um escritório de advocacia ou para um dentista, que é mais sério. Esse formato de fonte é mais alegre, combina com pet shop. Esse formato de fonte infantil combina com empresa infantil, mas não combina com dentista. Use a tipografia adequada. Crie a logo de acordo com o produto da empresa ou o segmento da empresa ou o público-alvo da empresa, ou em terceiro lugar, com a história do dono da empresa, ou em quarto lugar, de acordo com a história do segmento da empresa, ou em quinto lugar, de acordo com a história do local em que a empresa está situada, entre vários outros pontos que você pode analisar. Quando você for criar uma logomarca, a primeira coisa que você tem que pensar é no produto que ela vende ou serviço que ela vende. Ou então você deve pensar em segundo lugar, ou em conjunto com essa ideia, você deve pensar em segundo lugar no público-alvo da empresa. Se é o público-alvo A, B, C, se é mulher, se é criança. A Barbie tem uma logomarca pensando no seu público-alvo, que são as meninas, é um público infantil e meninas. Então a logomarca dela tem a fonte que agrada as meninas e tem a cor rosa. Foi pensada no público-alvo e também no produto, que são bonecas. Em terceiro lugar, você deve considerar a história do dono da empresa. Então, às vezes, você vai escolher as cores baseadas na história do dono da empresa, entre outros pontos. Às vezes, a história do segmento de atuação da empresa, se ela trabalha no segmento de fazendas, então você pode considerar isso para criar sua logomarca, entre outros. Então, são informações importantes. Você também deve pensar que quando você for criar uma logomarca, ela tem que ser inserida em qualquer lugar e que tenha uma leitura fácil em qualquer lugar. Eu estou aqui com a logomarca da Rede Globo. Se ela for inserida aqui em cima, você consegue perceber que é Rede Globo. Se eu diminuir ela, inserir bem pequenininha num cartão de visita e deixar aqui embaixo, você consegue perceber que essa logomarca é da Rede Globo. O formato dela é inserido em qualquer lugar. Se você criar uma logomarca quando você está vendo ela grande, você consegue entender o seu significado e consegue ler o seu texto, mas quando você diminui ela
Não, nem precisa diminuir muito, quando diminui um pouco, ela fica confusa e você não consegue entender o significado, então o que está escrito na logomarca, quer dizer que ela já perdeu a sua qualidade. Para que ela tenha uma boa qualidade, você tem que conseguir ler a logomarca, tanto grande quanto pequena. É lógico, não muito pequena, né? A gente não faz milagre, mas um tamanho razoável, você tem que conseguir ter uma leitura da logomarca. Utilize a cor correta, crie em vetor. Quando for criar a logomarca, crie aqui no CorelDRAW ou em algum programa de vetor, porque são programas próprios para a criação de logomarca. Você criando em vetor, você pode utilizar ela pequena ou grande, aumentar ela para ser impressa do tamanho de um outdoor, que a qualidade vai ser a mesma. Então, crie em vetor, no formato de desenho aqui do CorelDRAW. Crie as diversas opções para depois filtrar. Quando começar a criar, não se importe com a qualidade de uma ou de outra. O máximo de ideias que você tiver, você pode pegar e colocar no papel. Crie uma opção, cria outra e outra, só depois você filtra. Não perca muito tempo pensando que uma está errada, a outra está melhor. Faça as opções que estiverem assim na sua cabeça, você faça. Antes de começar, é importante que você, se você puder, pesquisar em livros, em revistas, em jornais, na internet, onde você quiser, pesquisar sobre modelos e logomarcas desse segmento, pesquisar sobre as tendências de mercado para a criação de logomarca para esse segmento, entre outros pontos. Você deve pesquisar, inclusive, nos concorrentes e lugares para inspiração. Ideias, aqui eu vou ler aqui para vocês. Ó. Ideias e tenha noção do que o mercado está utilizando, trabalhando e criando para esse segmento específico. Não faça igual, apenas se inspire. Então é isso. Você, antes de começar, você pode fazer uma pesquisa de mercado e analisar o que os concorrentes utilizam como regra para a criação nesse segmento. Às vezes você não sabe, mas você está criando uma logomarca para pet shop. Você não tem noção nenhuma. Mas quando você começa a pesquisar e vê que 90% dos clientes utilizam mascote na logomarca e utilizam fontes mais gordinhas, aí você vai entender que você deve criar uma fonte mais gordinha e com mascote. Porque você está se inspirando também, mas você está analisando o que esse segmento de mercado pede como logomarca. Aí você vai criar uma logomarca para advogado. Aí você percebe que o formato de fonte cursiva é usado em 95% das vezes. Então você está pegando uma referência e você já vai ter um start para começar e analisar as fontes cursivas e escolher basicamente uma fonte cursiva, principalmente uma opção com fonte cursiva, porque é o que o mercado pede. Então é importante que você pesquise mesmo, não tem problema, inclusive nos concorrentes, para você saber o que está acontecendo nessa área, como que está sendo utilizado, né? Qual que é a cor predominante e com o conhecimento das cores, porque tem gente que pode criar errado, você vai até adaptar e criar certo. É sempre, ouça bem o cliente. E muitas vezes a ideia do cliente é que vai prevalecer. Muitas vezes mesmo. Então ouça-o bem e crie baseado na ideia dele. E a partir daí, adapte de acordo com as regras fundamentais. Explique sempre para o seu cliente o motivo de usar uma cor específica, uma tipologia específica ou um símbolo específico. Quer dizer o quê? Que muitas vezes o cliente já tem uma ideia formada. Então não adianta você tentar mudar a cabeça do cliente, não querer convencer ele de que ele está errado. E às vezes a gente pensa que ele está errado, mas ele sabe muito mais do segmento dele do que a gente, nós designers gráficos. Muitos designers ficam chateados com o cliente, reclama do cliente, fala mal. Só que isso não leva a lugar nenhum. E muitas vezes os designers estão errados, porque o cliente é a pessoa que ele tem que pegar como referência principal para criar a sua logomarca. Às vezes a logomarca ela tem que estar de acordo com a história do cliente. Às vezes é uma pessoa tradicional que já é conhecida no mercado e resolveu criar uma empresa, uma marca
né? Ou então uma logomarca de uma pessoa autônoma que trabalha como representante. Aí você tem que criar baseado na sua história. E a opinião do cliente é muito importante, muito importante. Se você conseguir captar a ideia dele e trazer para o profissionalismo da criação de logomarca, você vai criar uma obra de arte principalmente para ele. Então a ideia dele é muito importante. O básico de criar logomarca é fazer tipografia e cor correta. E mais básico ainda, utilizar essa ideia da tipografia e cor correta no que o cliente pede. E adaptar e aumentar baseado no que ele pede e o que você conhece. E você pode criar uma opção ou duas passando para ele essa ideia. Então isso é muito importante. Aqui eu quero passar para você algumas diferenças na criação de logomarca. Eu já falei que o básico é utilizar a fonte. Conforme eu tenho aqui algumas fontes aqui, ó, da Hershey's de chocolate, só foi utilizada uma fonte aqui que lembra até uma barra de chocolate na cor marrom, e por isso que eu ia falar sobre ela depois. Uma marca de chocolate, cor marrom, lembra chocolate e tudo mais, uma fonte mais quadrada, que lembra a barra de chocolate da Hershey's, não sei se eu estou falando certo, que essa barra de chocolate deles é quadradinha, então lembra demais a barra de chocolate, é incrível. Então aqui foi só a fonte, mais nada. Aqui, ó, rosa chiclé, também foi só a fonte e tem a sua história. Mas eu quero passar uma dica muito legal aqui para você. Antes de eu criar, já passei as dicas fundamentais e tudo mais. Você pode inovar. Quando você tiver com muita experiência, ou então se você tiver como analisar e criar uma logomarca nesses níveis aqui, aí você está arrebentando. Eu vou mostrar aqui 3 logomarcas, um pouco da história dessas logomarcas, porque tem história demais em cada uma dessas logomarcas. São simples, mas tem muita história, muito significado. Primeiro pela logomarca da Globo. A ideia da logomarca da Globo é criar um símbolo que simbolizasse uma janela para o mundo. Aí o Hans Donner foi lá e ele criou um globo, que é o nome da empresa. Um globo. Aí ele criou aqui um retângulo com os cantos arredondados, simbolizando uma janela. Quer dizer que aqui você tem uma janela. Só que dentro dessa janela você tem outro globo, simbolizando o mundo. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que na Rede Globo, que é o símbolo dele, na Rede Globo, você consegue ver o mundo inteiro, o mundo de possibilidades. E na Rede Globo você consegue ver o mundo que é colorido, que é vivo, que tem vida, alegria, conforme você observa aqui. E essas cores também lembram aquelas cores padrões da televisão, né? Aquelas cores coloridas que você consegue ver na Rede Globo. Então aqui é um globo, que é o nome da empresa, e uma janela. Através dessa janela, que é da televisão, através da Rede Globo, você vê o mundo. Aqui no Bradesco, você tem uma logomarca muito interessante. Aqui você tem primeiro esse arco aqui, e esse primeiro arco aqui, que começa aqui embaixo, vai até aqui na parte direita. Esse arco simboliza o mundo. Se você analisar, ele está formando aqui um círculo. Se a gente completar aqui, esse círculo vai terminar aqui. Aqui é um círculo, é um globo terrestre. Quer dizer que o Bradesco está composto no mundo inteiro. Aqui é um globo terrestre. O segundo símbolo aqui simboliza a bandeira do Brasil. Aqui você tem aquela parte da bandeira do Brasil que está escrito Ordem e Progresso. Então você consegue agora observar que aqui nós temos o círculo e com esse símbolo aqui a gente lembra daquela parte do Ordem e Progresso. Então quer dizer que é uma empresa brasileira. Aqui embaixo você tem um prédio pequeno e um prédio grande. Isso quer dizer que o Bradesco atende tanto as pequenas empresas ou as pessoas mais humildes, quanto as grandes empresas e as pessoas mais bem de situação. Ele atende qualquer público, e tanto o que está começando quanto o que está crescendo, em constante crescimento. A logomarca deles vista de frente, esse símbolo inteiro, é uma árvore. Isso quer dizer
que no Bradesco você está num ambiente que simboliza inovação, simboliza natureza, vida, crescimento constante, entre muitos outros. Então aqui você tem uma história completa. Aqui na logomarca do Carrefour você tem outra história num símbolo apenas. Primeira coisa, você tem as cores da bandeira da França, que são as cores aqui do Carrefour. As cores da bandeira da França foram invertidas porque ela é azul, branco e vermelho. Por que elas foram invertidas? Porque o vermelho tem um destaque maior do que o azul. Ou seja, se você colocasse o vermelho aqui nessa parte aqui da logomarca, ele ia chamar muito a atenção. Então ele tem um destaque maior, eles inverteram justamente por isso. E por um outro motivo. Muitas vezes esse símbolo é colocado do lado direito da porta de entrada do Carrefour, e aí essa setinha aqui do vermelho, ela quer dizer que a pessoa pode entrar e ficar à vontade. Ela é encaixada do lado direito e a setinha aponta para a esquerda para a pessoa entrar. Dá a impressão de que ela está entrando. Aqui nesse símbolo do Carrefour, além de ter as cores da bandeira, ele foi criado basicamente como sendo o símbolo principal aqui que nós temos é um losango. Se você analisar, você tem um losango aqui. Ó. Esse losango, ele quer dizer que o Carrefour ele tem a ver com os quarteirões. Geralmente o Carrefour é construído em grandes quarteirões, em grandes blocos comerciais. Então eles colocaram esse símbolo simbolizando que o Carrefour é uma grande empresa, um hipermercado e está em grandes quarteirões. Só que dentro desses quarteirões, o que a gente tem? O Carrefour. E o que nós temos aqui no meio? A letra C. Observe bem que aqui você tem a letra C. Olha só o C aqui ó, se formando. Dentro desse grande quarteirão, você tem o Carrefour, que é esta letra C. Agora eu acho que você consegue enxergar a letra C aqui, né? Aqui, ó, começa aqui, aqui e ela vem aqui por fora. Onde está branco, forma a letra C, que está dentro do quarteirão. E quando você consegue perceber essa letra C, você vê que muitas vezes a maioria das pessoas enxerga uma âncora aqui. E realmente aqui tem uma âncora, porque o Carrefour, quando foi criado inicialmente numa cidadezinha da França, a maioria dos seus produtos chegavam por barco. Então essa âncora aqui simboliza o início do Carrefour, o início das suas instalações, do seu funcionamento. Então você tem uma âncora simbolizando a história da empresa. A letra C simbolizando o C de Carrefour. Aqui o quadrado invertido, o polígono, simbolizando que ele está em grandes quarteirões. E a setinha para a esquerda e para a direita, que é o símbolo do trevo, o trevo que são grandes cruzamentos. O primeiro Carrefour também foi feito num cruzamento. Se eu não me engano, Carrefour significa cruzamento de francês para português. O símbolo do trevo significa que você vai encontrar o Carrefour em grandes cruzamentos no mundo inteiro. No mundo inteiro, o Carrefour é